Amigos queridos, nesta manhã feliz em nossas vidas, nos reunimos em nome de Jesus para buscar-te a presença, Senhor, em nossas vidas, que se manifesta no seu Evangelho, traduzindo para nós as sábias leis de Deus, esse caminho redentor que nos leva à felicidade das bem-aventuranças, dos espíritos felizes e ditosos, caminhos, Senhor, que doravante queremos percorrer. Ensina-nos, Senhor, as sábias leis da sua misericórdia, da sua caridade e do seu extremado amor pela humanidade da terra. Fortalece-nos o ânimo e dá que possamos em seu nome prosseguirmos juntos, sendo uns pelos outros. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E nós estamos na finalização do capítulo como um todo, e a finalização desse capítulo, ele vem com uma pergunta. E é uma pergunta muito interessante, que diz assim a pergunta: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Será que a beneficência é exclusivamente destinada àqueles que pensam como nós, que vivem como nós? Ou é para todos? Essa é a pergunta. E a resposta de São Luís é essa: não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Não é retirar a pessoa da sua referência religiosa, da sua referência filosófica, da sua referência política, não, mas nós devemos ampará-la com o mesmo extremado sentimento que faríamos para o melhor dos nossos, os mais íntimos nossos, os mais queridos nossos. Esse é o exercício da beneficência. Não é jamais doutrinar uma pessoa ou convencê-la de alguma coisa, porque nós fazemos escolhas de que caminhos queremos seguir, porque isso tem uma referência interna, existe uma similitude interna nossa com aquela referência que nós vamos seguir, seja filosófica, científica, política, social, enfim. Tudo aquilo que nós buscamos por vetores. Vetores atrativos que encontram correspondência dentro de nós. Mas quando as pessoas nos chegam, como nós devemos estar com elas? Que é isso que o São Luís vai dizer. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz, por ter este uma outra fé, ou não a sua? Então vamos lembrar Jesus, né? Jesus esteve com todos indistintamente, preferencialmente os mais enfermos, preferencialmente os mais sofridos, porque ele levou uma mensagem do reino de Deus, que estaria sendo inaugurado nesse planeta. E o que é o reino de Deus? É quando Deus reina em nós, através das sábias leis que estão na nossa consciência. E é isso que Jesus veio trazer para nós, sábias leis que estão em nossa consciência.
Mas Jesus esperou milênios, nos aguarda ainda, para que nós possamos despertar no nosso tempo, no nosso ritmo, na nossa possibilidade. E isso é caridoso, né? Que é a esperança de progresso, mas não a expectativa de desempenho que nós temos uns para com os outros. Então, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, que a gente vai hoje iniciar, que tem a ver com essa passagem de Jesus, que diz assim, é do Fonte Viva, ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Essa máxima do Evangelho é dissertada por Emmanuel em inúmeras passagens, mas aqui nós vamos concentrar num aspecto. A libertação, porque essa é a palavra, né? A libertação do espírito é consciencial. Nós nos libertamos por um estado de consciência harmonizado com leis divinas, que transcendem os usos e costumes do povo de uma época. Então, é atemporal, esse estado consciencial. Então, essa liberdade o espírito conquista à medida em que ele está mais harmonizado com as leis. Então, mais ignorante, mais escravizado. A quê? Às paixões, más paixões, aos vícios, à própria ignorância. Mais iluminado pelo conhecimento da verdade, mais experiente no bem e na caridade, mais livre. Então, esse é o parâmetro que Emmanuel traz nessa lição. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, entre aspas está aqui, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Então, nós estamos sempre trazendo muitos atavismos, né? Nós trazemos crenças, falsas crenças, ideologias que já não têm mais nenhum sentido, afirmações filosóficas que não têm base em nada, conceitos científicos que já são obsoletos. A gente se prende àquilo e acha que aquilo é tudo. E isso forma um padrão para nós. Ok, eu pego esse padrão e nos meus relacionamentos eu quero que a pessoa encaixe nesse padrão. Porque se ela não estiver formatada naquilo que eu acho que é e que já é obsoleto, mas eu estou arraigada naquilo, eu não consigo me relacionar. Porque isso chama pré-conceito, que é o padrão que eu tenho. Se você não se encaixa, não serve. Então, muitos, diz Emmanuel, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada. Há pessoas que são assim, como chamaríamos, né, radicais, ou fanáticos, ou o nome ideal é cegos para a verdade. Porque há uma miopia espiritual de achar que tudo se encerra naquele ponto de vista. A pretexto de defender o ponto de vista, quando não passam de prisioneiros deles próprios, estão presos num ponto de vista. A doutrina espírita veio revelar leis sábias e imutáveis que nos retiram do véu da ignorância e nos abrem um caminho de libertação consciencial. Essa é a proposta, né? Mas ainda nós vemos pessoas que se degladiam por um ponto de vista, por um time, por uma manifestação filosófica ou científica, ou são avessas a isso, contrárias ao conhecimento, enfim, os radicalismos em geral. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Muita gente já está se libertando, entendeu, tem argumentos, proclamam a verdade. Entretanto,
A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Os espíritos se libertam no bem, porque só o bem real pode nos trazer a ruptura das algemas, dos grilhões que nos atavam ao nosso passado de enganos, de primarismo evolutivo. Então, penetrar a verdade é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. E aqui a frase importante de Emmanuel, né, para que a gente não tenha contendas, discussões, enfrentamentos, querer convencer alguém de alguma coisa, diz assim: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Parece simples, né? Só existe verdadeira liberdade consciencial, na submissão, na aceitação ao dever fielmente cumprido. Quais são os deveres que nós temos que cumprir? Não são as obrigações operacionais. O dever moral que eu preciso ter é para com o próximo, fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem, amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Esses são os deveres morais. Então, portanto, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Hoje nós estamos num momento social, moral do planeta, e eu tenho feito assim essa pergunta a inúmeras pessoas: o que significa a vida para ela? E as pessoas têm extremada dificuldade de entender o significado da vida, extremada dificuldade de desenvolver o que ela veio fazer na Terra e, portanto, não há motivação. Porque a pessoa quer desanimar, quer desistir, porque ela não entendeu a que veio. Então, conhecer a verdade, que são as leis imutáveis de Deus, é perceber o sentido da vida. Olha só o que está faltando, né? E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos, que é o espírito que é mais calado em alguns aspectos. Ele observa melhor, ele elabora mais, ele tem um mundo interno bem rico, né? E às vezes, quando nós estamos só nas coisas externas, nós vemos e não sentimos. Estamos, mas não identificamos. Porque as nossas paixões, né, elas enceguecem a nossa verdade. Então, vamos refletir sobre isso. Irmãos, o cristianismo, ele é a base, ele é construído na base do amor. Jesus veio apresentar o amor à humanidade através das suas vivências. Então, não existe nada no cristianismo que não seja amor, nada. Por isso que ele resume a sua doutrina em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que Jesus trouxe isso para nós? Porque fora do amor, qualquer uma das nossas construções terão que ser refeitas.
terão que ser destruídas e refeitas. Porque só o amor constrói definitivamente. Então, fora disso, são enganos. E esse item do Evangelho, ele é uma reflexão muito importante para nós, porque ele diz que o Espírito, não o homem, o Espírito, ele precisa eliminar de si as seitas, os partidos, porque somos todos irmãos. Isso não significa, de maneira nenhuma, que não vai haver diversidade de opiniões. Ao contrário, haverá. Mas o que o Evangelho está nos convidando a refletir é que, acima de qualquer opinião, ponto de vista, nós devemos priorizar o amor. É isso que o Evangelho está dizendo. E essa construção de ideias que nós ficamos apegados a questões, como a Célia colocou, filosóficas, religiosas, etc. e tal, partidos, times, isso é nada mais, nada menos do que um atraso que o Espírito traz na sua intimidade. Ficar preso nisso. Nós precisamos disso para amadurecer o pensamento. Mas ficar preso nisso, de novo, nos aprisiona. Então, nós trouxemos um texto de Emmanuel intitulado Jesus e Livre-Arbítrio. É do livro Seara dos Médiuns. E aí, Emmanuel vai comentar essa lição de uma forma muito luminosa. Ele diz assim: em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilharam a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Vamos começar com essa frase. Cada um dos 12 discípulos era uma personalidade, com características específicas, com uma forma de pensar e de sentir diversa um do outro. E Jesus, por amá-los, essa que é a palavra, né? Jesus, por amá-los, respeitava a sua forma de pensar e de ser integralmente. Porque é isso que o amor faz. Quando nós começamos a criticar o outro, mas por que você não é assim? Por que você não pensa assim? Por que você não muda? Isso é a ausência do amor. Isso é a falta da construção do amor. Porque o amor, que é a base do cristianismo, o amor considera e respeita o outro exatamente como ele é e não impõe absolutamente nada. E quando nós ficamos questionando, mas por que você pensa dessa forma? Por que você adota essa filosofia, esse partido, essa ideia? Quando nós começamos com esses pensamentos, nós estamos denunciando para nós mesmos a ausência do amor. E ele continua: em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Amigos, isso é muito importante para nós. Uma religião, um partido, uma ideia, uma filosofia que exige de nós um jeito de ser, é algo que está distante do amor. Porque nós
temos livre-arbítrio. E alguém ou alguma coisa que queira circunscrever isso, reduzir ou nos direcionar para outro lado, isto é a ausência do amor. E existe, com certeza, religião, partido, ideias, filosofias contra o amor. Existe. Porque aprisiona o ser. Então, em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesão. Ajuda sem pedir adesão às suas ideias, aos seus pensamentos, à forma de ser, de pensar, de sentir. Simplesmente se põe ao lado do outro para caminhar juntos sem adesão de nenhuma natureza. Ensina sem formular exigências, sem condicionar algo para você ser meu amigo, meu companheiro, meu filho, meu isso ou meu aquilo. Pontinhos. Determina-se o que o outro tem que ser. Isso tudo é o, entre aspas, espírito de seita e de partido morando dentro de nós, que é contrário ao amor, totalmente. Escarnecido em Nazaré, onde fixava a moradia, não procurava evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreendia de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Não usa, olha que importante isso, não usa dos seus recursos, nenhum que seja, porque quais eram os recursos de Jesus? Todos. À disposição de forma imediata. Não usa de nenhum dos seus recursos para impressionar ou mudar as coisas. Olha o estado de amor e de liberdade e de respeito pelo outro. Por isso que quando Alcione escreve o livro Renúncia, que ela está lá em Sírios fazendo um curso de ritmo e resolve renascer na Terra, ela deixa um rastro luminoso para nós em termos de pensamento, que ela diz assim: o resumo da ópera, dos ensinamentos de Jesus é que nós devemos entrar em contato com o conhecimento da verdade, buscar veementemente esse conhecimento, depois refletir nesse conhecimento, demorar o pensamento nesse conhecimento, depois mudar o sentimento, estruturar um novo sentimento a partir daquilo que se aprendeu, e isso vai se transformar numa vivência, que é a experiência definitiva do Espírito. É a incorporação daquilo que nós estamos ouvindo, aprendendo. Então, Emmanuel continua: permite que Pedro o renegue à vontade. Permite que Pedro o renegue à vontade. Negue-o quantas vezes
quiser. Sem que isso altere de maneira nenhuma o sentimento dele por Pedro. Porque a base é o amor. A base é o amor. Então, esse amor, ele é incondicional. Eu vou seguir te amando de qualquer maneira, independente de quem você for, das suas escolhas. É isso que o Evangelho está trazendo para nós em relação a esse tema tão importante, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dá. Que eu não condicione o meu fazer, o meu pensar, o meu sentir em relação ao que o outro é, ou faz, ou pensa. Porque senão tudo em nós é de uma instabilidade insuportável. E o mais importante de nós entendermos esse Evangelho é nós perguntarmos assim, fecharmos os nossos olhos, auscultarmos o nosso íntimo e perguntar, de 1 a 10, quanto eu me comporto dessa maneira? Como será que as pessoas ao meu redor pensam a respeito de mim? Com relação a respeitar o que elas pensam, o que elas sentem, como elas são. O quanto eu, nesse momento, século 21, na Terra, consigo, de verdade, viver o que Jesus nos ensinou em relação a isso. Porque há pessoas que a pessoa não pode nem falar, o outro atropela, já não quer saber, né? Há pessoas que, se ela emitir um pensamento contrário, cai uma chuva de crítica, de acusações, que interrompe o fluxo do diálogo, né? Como nós estamos no século 21 em relação a respeitar de verdade o que o outro é e pensa. Porque não adianta nós ficarmos repetindo essas lições que são extraordinárias se nós não olharmos para nós e não nos colocarmos numa posição de amor para nos tornarmos cristãos. Porque o cristão é o que ama. Porque essa é a única lição de Jesus. Confere a Pilatos e a Antipas pleno direito de decisão. Ele não interferiu de maneira nenhuma na decisão daqueles homens, mesmo sabendo que aquela decisão seria, entre trilhões de aspas, o fim. Que não era o fim de nada, mas aparentemente. Né? Dar a liberdade para o outro se manifestar e aprender. E manter-se fidelíssimo naquilo que acreditamos. Respeitar que o outro faça isso ou aquilo não significa anuir. Não significa, de modo algum, concordar. Nós não estamos falando aqui de crianças, né? Pais que educam crianças. Nós estamos falando de relações entre adultos. Porque a criança precisa, sim, do sim, sim, do não, não, da posição firme, da educação, né? A criança precisa realmente de viver de acordo com as determinações dos seus familiares. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa vivência como espírito, uns para com os outros. Então, o sirineu que se destaca
porque um dos soldados o chama para carregar a cruz, o sirineu que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda, depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de intelector. Atende às dúvidas de Tomé. É tão espetacular isso, né? Tomé, se a sua necessidade é ver para quê, toca nestas chagas. Se a sua necessidade é essa, eu estou aqui para servi-lo. Claro que seria melhor que você não precisasse disso. Mas, se esse é seu momento, toca aqui. Esse estado íntimo de profunda compreensão pelo outro, de profundo amor pelo outro, é algo que nós precisamos aprender, principalmente nos tempos de hoje, nos dias atuais, em que nós não aceitamos opiniões alheias, partidos alheios, ideias contrárias àquelas que pensamos. E com isso estabelecemos a guerra, a desavença, o desequilíbrio, o comprometimento com a lei. E quando visita Saulo de Tarso, às portas de Damasco, aparece na condição de amigo, sem qualquer intuito de violência. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos pensar nessa frase. Que vibração ela tem? Vamos pensar na frase. Que apelo é esse? Né? Que apelo é esse? Que não seja o do amor. Que frase é essa que não seja a expressão máxima do amor? Onde surge o mestre e define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nesta ou naquela resolução. Nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma condição, determinar para a consciência criada por Deus, destinada à perfeição, que essa consciência seja desconsiderada por nós, constrangida, levada à força por caminhos que ainda não pode percorrer. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons ou maus, rememora o padrão de Jesus e perceberá que são realmente sábios ou bons se te ajudam a realizar todo o bem com o esquecimento de todo o mal. Sem te afastarem da responsabilidade de escolheres teu caminho e seguires adiante com os próprios pés. Então, amigos, nós estamos nesse momento da Terra de mergulharmos o nosso pensamento nessas realidades espirituais, nos tornando espíritos mansos, pacíficos, responsáveis, amorosos e permitindo que todos aqueles que estão ao nosso redor
se expressem com os seus conteúdos, recebendo de todos nós a mais profunda consideração. Porque todos nós somos dignos de consideração, pela nossa origem. Então, vamos refletir e pensar de 1 a 10. Vamos encerrar o Evangelho com uma reflexão. De 1 a 10, se eu perguntar para as pessoas que me rodeiam como eu sou em relação a respeitar o que você pensa, de 1 a 10, quanto elas nos dariam? Vamos pensar, vamos perguntar. Quem tem coragem, quem tem verdadeira coragem, pergunta. E não se irrite. E não lance anátema sobre aquele que te responder a verdade. Porque muitos, em respeito a você, não vão te responder. Porque muitas vezes a gente não vai suportar a resposta. Então, de 1 a 10, que nota nós damos para nós? E que nota outras pessoas que convivem conosco nos dão? Isso revela nossa capacidade de amar. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, de estarmos neste ambiente, envoltos em vibrações amorosas, por espíritos que nos amam, que nos acompanham os passos. Rogamos, Mestre, amparo e proteção para nós. Que possamos no dia de hoje, Mestre, estarmos sintonizados com aqueles irmãos que nos auxiliaram a reencarnar, que estiveram conosco para projetar em nosso campo mental a reencarnação que estamos vivendo. Que nós não desviemos um só milímetro do que a nossa consciência propôs para viver nesta existência. Que o Senhor possa guiar os nossos passos. Que o Senhor possa nos inspirar para as atitudes melhores. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, a nos amparar, a nos sustentar e a nos conduzir para a vida verdadeira. Que os bons espíritos que nos cercam possam nos oferecer o passe espiritual. Que os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam, Senhor, receber o que recebemos nesta hora, iluminando-se com as vibrações de paz e de equilíbrio. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Jesus, pela presença constante dos bons espíritos em nossas existências. E que possamos realizar tudo o que está programado para hoje, a fim de que possamos nos tornar espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.